Mas é o seguinte, Brasil ontem 3-1 na Croácia, né? Uma boa apresentação, né? Até acima do que a gente esperava, né? Porque a gente até esperava um jogo mais difícil, alguns aqui palpitaram o empate, olha lá. O Loeblin colocou empate, Facincani também, o Milton colocou vitória da Croácia. Eu ainda acertei o número o saldo de gols, né? Mas o Alex e a... Mas só eu, então todo foi um mundo... jogo bom do Brasil, Vocês né? foram melhor que eu. O Vini Júnior, que a gente sempre critica, que fez um bom jogo, né? Não foi um grande jogo, mas foi um jogo legal. Mas não dá para fugir dos destaques, né? É que o Asparukov não jogou ontem. O Bento deixou a terceira vaga em aberto, né? Luiz Henrique fez um bom jogo. O Danilo, para mim, cravou a vaga dele na Matheus Copa do Mundo, com mais uma grande atuação e o gol. E o Endrick, né? A gente até cobrava o Endrick com mais minutos. Teve poucos minutos, mas nos 15 que ele teve Foram intensos. Foram intensos para garantir a vitória da seleção. Acho que esses três, né, Luiz Henrique, Danilo e Endrick, foram os caras aí que saíram com a moral alta, com a vaga aí na Copa praticamente garantida. Pênalti. E o Bento, né, o Loeblin, o Bento... eu acho que ele deixou aberta a terceira vaga. No gol da Croácia, ele deixou aberto o gol ali, né? Então, acho que essa terceira vaga está em aberto. Facincani, esse jogo aí, acho que esses três aí já garantiram vaga na Copa. O que é bom pro Brasil, né? Para quem não quer o Neymar na Copa, porque são dois caras de ataque e aí o Neymar fica um pouquinho mais para trás, né? Esses dois já garantiram aí praticamente. Alemão, Desculpe, Brasil... Só 10 segundos. Sim. Eu fiquei impressionado com a categoria do nosso marcador de pênalti. Ele bateu o pênalti... Como é que ele chama? Igor Thiago. Igor Thiago. Nunca tinha visto na vida. E ele fez uma comemoração de um cara que veste a camisa. Fiquei fã dele. Mas quem tinha que bater o pênalti era o Endrick. Mas aí entra o profissionalismo e a frieza de quem trabalha de acordo com o que é feito nos treinamentos. Não tem aquela coisa muito... O Ancelotti falou, né? Da emoção. E na coletiva o Ancelotti explicou que porque... E o Endrick também falou que já sabia que era o Thiago mas ele que ia tinha bater. pedido pro Igor Thiago e o Igor Thiago tinha liberado. Tipo, vai, bate. Mas aí o Ancelotti Só que falou- veio a regra, a determinação do banco. Não. Aqui é conforme o E treinamento. aí, Facinca? Bom, o Brasil, em alguns momentos, fez um jogo seguro, principalmente no começo ali do primeiro tempo, que ele passou a atacar mais a Croácia, até o gol do Danilo. Depois teve um hiato de posse de bola de Croácia. E no segundo tempo, no final, quando as mexidas e em especial a entrada do Endrick, que foi um negócio surreal. Aliás, dá pra, na minha modesta opinião, dizer o seguinte: para mim a seleção brasileira ontem, ela já se escalou para a Copa do Mundo com 2 titulares. Eles precisam ser titulares. Quem? Danilo, volante, e o Endrick. O Endrick tem que ser titular da seleção brasileira. Ele é o atacante hoje com mais poderio decisivo. Ele é um fenômeno. Ele é diferente. Ele colocou um campeonato brasileiro nas costas, coisa que nenhum jogador da seleção conseguiu fazer. Com 16 anos para 17. Com 16 para 17 anos. Nenhum. Quem faz isso na pressão que tem o Palmeiras, sob muita teimosia à época do Abel Ferreira, que deixou de ganhar uma Libertadores, porque não colocou esse menino para jogar contra o Boca, hoje é a prova real do tamanho do Endrick. O Endrick é um fenômeno. O Endrick tem que ser titular da seleção. Ele é melhor que Matheus Cunha, João Pedro, Igor Thiago, qualquer um. Ele é diferente. Ele tem uma estrela diferente. Ele nasceu para jogar também na seleção brasileira. O Danilo é outro. O Danilo é um dos melhores camisa 5 que eu vi na minha vida. E não é Mas exagero. o Danilo já é paixão do nosso técnico excelente. Não, o é Danilo, o outro Danilo não é que tá- não. Ah, é outro? É o outro, Danilo. o volante. É o volante. O Danilo volante. Danilo Santos. Danilo Santos. Agora eu vou inventar. Não, pra mim vai ser Danilo. O outro que mude de nome. O Danilo bom é esse. Mas outro veio antes, pô. Ah, o azar dele. Quem chegou primeiro que Ah, o azar dele. Não tinha nem que estar lá. Já começa por aí. Não tinha nem que estar lá. O bom Danilo é o 5. O volante. Esse sim. Então esses dois jogadores, e não é clubismo palmeirístico, como diz Milton Neves, é constatação de desempenho. O Endrick entrou minutos contra a Espanha e Inglaterra, ainda na era Dorival, e cravou contra Espanha e Inglaterra. E não é que ele jogou aqui em Manaus, jogou lá no Belém, nada contra a cidade. É que às vezes o Brasil faz um monte de amistoso aqui no Brasil, aquela festa toda, os times vinham meio baleados. Não, ele foi cravar contra a Inglaterra
e contra a Espanha em Wembley e no Santiago Bernabéu. Tá bom pra você? Mas agora a opinião da estrela maior da televisão brasileira, a nossa Letícia Bepler, filha da Dona Rosana. Lembrou! A Dona Rosana, que é a sogra do Brasil. O que a senhora achou do jogo ontem e qual o palpite que você deu? Eu errei, e você? Não, meu palpite foi 2-1 pro Brasil, né? Não acertei por pouco ali, foi o último gol do Brasil aos 45, literalmente, do segundo tempo, que tirou a minha cravada, mas eu e o Alex pontuamos, pelo menos fizemos um pontinho pela vitória do Brasil, que eu já imaginava, Milton, que poderia acontecer, porque diferente da França, que eu acho que é muito favorita hoje ao título de Copa do Mundo e é superior, sim, ao Brasil, né, tecnicamente, coletivamente, em questão de talento de jogadores, entrosamento e tudo mais, a Croácia já é uma seleção que eu acho mais equilibrada com o Brasil no momento. Inclusive as dificuldades que eles estão tendo para repor ali essa nova geração, né, com a aposentadoria que vem aí de Perisic, de Modric, que ainda estão jogando pela seleção, mas que claramente, né, já estão em reta final de carreira, é a mesma dificuldade que o Brasil teve também com essa nova geração aí, né? Para que esses novos talentos como Rafinha, como Vini Júnior e tudo mais, comecem a render também com a camisa da seleção. Porque até agora eles rendem nos clubes, mas eles não são os mesmos jogadores com a amarelinha, infelizmente. E aí, se na falta de Vinícius Júnior, que ontem até jogou bem, porque acho que 70% do primeiro gol dá pra colocar nas costas aí do Vinícius Júnior, que fez a jogada toda ali pelo lado esquerdo. 60 e 20 pro passe do Matheus Cunha. O passe do Matheus Cunha também foi um belo passe, né? Encontrando o Vinícius Júnior em velocidade ali pela esquerda. Mas ele teve grande participação também nesse primeiro gol do Brasil. Mas, de fato, o Vini Júnior ainda não é, né, uma certeza de bom desempenho com a camisa da seleção, como ele é no Real Madrid. Então, na dificuldade de ter esses caras jogando bem, né, fazendo por onde com a camisa da seleção, principalmente com uma Copa do Mundo batendo na porta, a gente está vendo surgir novas oportunidades, como é o caso do Endrick, aí concordo com o Facincani. Para mim, o Endrick já carimbou o passaporte dele para a Copa do Mundo. Não tem como deixar o Endrick de fora, não tem como. O Danilo também, eu acho que o Danilo, ele trouxe muito mais dinamismo pro meio de campo da seleção brasileira. Ele é incrível. Ele faz tudo, ele é um cara que, ele é importante na marcação, ele na é 5, 8, recomposição, 10. mas ele também pisa na área, ele também ajuda. Ele potencializou o futebol do Matheus Cunha ontem, hein? O Matheus Cunha tinha com quem tabelar, né? Ele chegava sempre ali, diferente do Andrei Santos. Do Andrei Santos a gente não via tanto o que ele tá fazendo na essa lista. associação com o Matheus Cunha, que vem recuar ali para armar o time. Então, concordo com o Facincani, acho que Danilo Santos, né, que é o volante aí do Botafogo, e o Endrick carimbaram ontem, sim. Danilo Palmeiras? Pode ser. Eu ia falar, mas Danilo hoje é Botafogo, Danilo né? Palestra, pode Eles ser. carimbaram ontem aí o passaporte pra Copa. Até porque o Matheus Cunha jogou muito também, a sua jogou bem explanação ontem. foi lapidar. Acho que ele Jogou jogou melhor bem. com o Danilo Jogou bem, ali. sim. Falei que a sua função. explanação foi perfeita. Ô, Milton. Obrigada. Nota Inclusive- 10. Ô, Milton, inclusive você que gosta de história, a seleção brasileira, que é pentacampeã do mundo, ela jamais foi campeã sem ter alguém do Palmeiras nela. Sempre teve alguém do Palmeiras Bem nas lembrado, cinco- isso tinha nas 5 escapado. campanhas. Desta vez, se a gente se basear por essa convocação atual, não tem ninguém. Por isso que é Mas- importante a gente tentar fazer essa... Mas tem o Endrick, então, que é cria, né? Danilo mais Endrick é igual um Palmeiras. Vai, então isso. põe Ou Danilo contrata o Palestra. Danilo antes da Copa. Ou que não dá contrata o mais, Danilo, né? pode ser também. Eu acho que esse resultado, aliás, mais do que o resultado, né? O próprio Ancelotti fala aqui para ele, amistoso, não tem, mas ele tem um impacto muito grande, né? Que pode, porque a seleção vinha de uma derrota para uma equipe que é muito melhor que a França, né? Aliás, a Croácia não chega nem perto da França, mas o Brasil precisava de uma vitória. Com 15 de jogo, já tinha umas amebas gritando no estádio, Neymar! credo. Então, se o Brasil perdesse esse jogo de ontem, As amebas. puta, hoje, umas amebas, 15 de jogo, cara. Sabe? E mesmo no fim do jogo, dá tava licença. gritando. Mas aos 15 A foi um mebaiada, pouco. eu sei, mas a concordo. mebaiada tava gritando o jogo todo. E essa vitória do Brasil, como foi, eu acho que diminui um pouco a pressão em cima do Ancelotti em relação ao Neymar.
Ficou uma Mas imagem... pelo que a gente sente desse excelente árbitro, educado, Treinador. tudo espetacular, ele não tá nem aí. Então, mas assim... Podem berrar, gritar, se ele não quiser o Neymar, como ninguém quer, entendeu? Só o pai dele que Eu quer. quero. Eu também Você quero. não quer nada. Eu quero. Então tá uma- demitido aqui. Ficou uma Bom. imagem que faltou minutagem O alemão pro também. Endrick, né? Ficou uma imagem com o que aconteceu nesses últimos 15 minutos, que o Endrick poderia ter jogado mais. Eu já falei. Se Muito aproveitado mais. mais, né? Mais. Testado mais. Porque se a gente falou aqui a semana inteira que são testes tem que ser feito como teste. Então, bota pra jogar meia hora, um jogo inteiro, sai jogando um jogo, não sei. Mas eu também concordo com a Letícia, que essa última vaga de ataque que o próprio Ancelotti falava, não tem como você não assim- colocar o Endrick. E assim, ó, o Endrick, o que ele fez em 15 minutos, ele fez com o Ancelotti agora o que ele já tinha feito com o Abel no Palmeiras. Isso. Ele salvou a pele do Abel em 2023 e agora, não é que ele esteja salvando Posso a pele falar do o que ele Ancelotti, fez? mas ele tá dando uma tranquilidade. E nos amistosos contra a Espanha e a Inglaterra também. Que Também? ele foi convocado pela primeira Eu vez, posso- acho que foi o cara, né? Posso falar o que o Endrick fez com o Abel? O Endrick cancelou um pré-contrato do Abel com o Al-Sadd. Que foi logo em seguida, né? O Com título quem? Com brasileiro. A história do Abel, que ele assinou um pré-contrato com o time da Arábia, do Catar, no caso, o Al-Sadd, essa negociação ocorreu dias depois, semanas depois, no máximo, da eliminação do Palmeiras pro Boca na semifinal da Libertadores, em que ele teimosamente não colocou o Endrick como titular. Lembra quando você ficou bravo com o Dunga, que ele não levou, à época, o Neymar e o Ganso pra Copa? Que 2010. tinha que ter levado? Foi a mesma teimosia de não colocar o Endrick, o Luiz Guilherme, os meninos pra jogar, que eram muito melhores. E perdeu, e você falou, você vai perder a Copa. E eu falei pro Abel, você vai perder, e perdeu. Que teimoso perde E o Palmeiras era muito melhor que o Boca. muito melhor. Muito. Aí ele ficou bravinho, sei lá, desiludido com o mundo e assinou um pré-contrato pra ir embora no fim do ano. Só que restavam alguns jogos do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras estava em segundo e já tinha meio que largado a competição. Aí ele falou, agora eu vou colocar o Endrick aqui, porque já acabou o ano mesmo, já tô perdido. E o Endrick começa a fazer gol atrás de gol e o Palmeiras termina campeão brasileiro. Então o Endrick fez o Abel cancelar um pré-contrato, que depois gerou esse problema agora pro Palmeiras, porque o Endrick entrou em campo e resolveu dar um E brasileiro só no peito. contextualizando que todo mundo já considerava o Botafogo campeão. Sim. Foi uma virada 14, do né? Palmeiras 14 ali que pontos. ninguém 14 esperava. pontos. 14, né? Quem deu o título também pro Palmeiras foi o carinha lá do atletismo do Botafogo, não é atletismo, acho que do Remo, não sei. O cara tinha sido campeão, alguma coisa assim, aí ele foi desfilar com o negócio no intervalo do jogo lá. Ah, e a isso torcida aqui. começou a gritar, campeão, pro cara. Só que aí o Palmeiras achou que eles já estavam comemorando o título e voltaram no segundo tempo, pé da vida, e o Endrick fez o que fez. Agora, o Alemão falou do Bento, eu acho que o Bento ontem, por mais que em termos de clube ele esteja melhor que o Hugo Souza, mas em termos de seleção, o Hugo foi mal na convocação, mas o Bento também tomou um Bento gol ontem, saiu que mal pelo amor ontem, de né? Deus, hein, gente? É, também Pô, acho. parecia gol de várzea. Goleiro sai, goleiro da seleção brasileira, Deixou o sai na todo pequena. aberto. É um negócio de maluco, E né? vou falar mais, inclusive, eu não tenho nenhum medo também de dizer que, pelo desempenho desses últimos 2 jogos, o Luiz Henrique tem que ser titular. O Endrick tem que ser titular, mas 15 minutos sim, porque em 15 Mas você minutos... tiraria um o pouco- Estevão? Não, e ainda Com o colocaram o Estevão. Estevão. Pra mim, desculpa, o Vinícius Júnior fez a jogada do gol, mas não jogou nada no jogo. Jogou nada. Ele fez essa jogada. Ponto. Ele se resumiu a isso. O jogo ontem se resumiu. O Brasil jogou ontem pelo Danilo. Facinca, mas eu entendo a sua opinião, mas a gente conjecturar a possibilidade Não, do Vinícius não Júnior vai ficar acontecer, fora, não não. vai acontecer. Sim, por causa- assim, ó, você tem que pensar o seguinte: é Alisson, Marquinhos, É. Casemiro, Bruno Guimarães, queira você Sim, ou não, é. Rafinha e Vinícius Júnior. São esses resto e mais tá o bem. resto. É isso aí. você pensa no resto. Sim, Se quiser o que enxergar, é aí uma você pena, enxerga. Entendeu? É uma pena, entendeu? Acho uma pena, lamento, porque quem viu a partida do Casemiro ontem saiu com vergonha. A partida deu dó de ver o cara em campo. Segunda ontem. vez seguida, hein? As Não duas consegue amistosas, andar. hein? Ele não isso aí. conseguiu andar em campo. O Danilo engoliu a seleção da Croácia. O Danilo engoliu o meio-campo da seleção brasileira. Jogou praticamente sozinho. Sozinho. Mas eu posso te garantir uma coisa: o Casemiro está lá na estreia e o Danilo Não, tem mas pois é. E o Danilo eu tenho Porque dúvidas. Na estreia, entendeu? Tem que ter sempre essas panelas insuportáveis. É no homem de futebol. confiança dele. Mas é Não adianta, insuportável. né? Eu acho que Copa do Mundo tem que ter homem de confiança. Copa do Mundo tem que ter quem é bom.
O melhor. Treinador é bom, eu você acho tem que o 15 momento, dias depois Por da exemplo, você convocação lembra pra Panela acertar o time. também é uma palavra Você lembra o Raí? consagrada na literatura Hein? esportiva do futebol. Sim, Você lembra o Raí em Panela, 94? panelinha. O Raí começou a Copa de 94 como titular. sim, Fez acho que 2 jogos. Dois se não jogos, me saiu engano. contra Não a foi Rússia. bem e colocou o Mazinho no lugar. sim. E arrebentou. E o Mazinho Mudou arrebentou. E aí o totalmente. Raí ficou no banco até o fim da Copa. Então, assim, de repente o Ancelotti tem as suas convicções e as suas lealdades com seus protegidos ou com seus homens de confiança, mas se também ele perceber que estreia na Copa, não vai bem, acontece alguma coisa, aí ele tem que usar a inteligência que a gente sabe que ele tem para mexer no time, mesmo que for durante Porque a Copa. já começa errado de novo, levando o Daniel Alves 2.0, que é o Danilo. Ah, mas o Danilo do Flamengo fez o gol, final da E Libertadores. esse ele Pode. colocou num patamar, assim, ó, Pro elevadíssimo. Flamengo. Convocou primeiro. Ele É. pode ser bom pro Flamengo. Aliás, nem pro Flamengo Tá na ele nem reserva. joga. Tá na reserva Nem do joga. Flamengo. É importante no vestiário. Legal, do Flamengo. Seleção, Copa do Mundo é outra coisa. Então leva como auxiliar técnico e põe uma vaga a mais pro jogador. Muito obrigado. Não, muito obrigado. Qual que é o amistoso aqui no Brasil, dos dois que vão ter? Panamá. É o Panamá. Tá. Panamá no Maracanã. Ah, vão ter ideia aí, deve ser a seleção, que ele entende mas como a talvez pra jogar seleção com o Panamá, titular. Então, só que aí mete 5x0 É no isso aí, Panamá. é isso aí. Putz, essa chama mas é o que a vai escalação acontecer. ideal. Não, você concorda que vai ser assim? Porque o vai. Panamá, vamos combinar que o Panamá, o que tem bom lá é só o canal e olha lá. E o charuto, né? Que eu tive lá uma lembrou vez. do- É, mais ou menos também, viu? Você lembrou do Raí? Em 2002, o Juninho Paulista começou a titular a Copa e depois perdeu a vaga pro Kleberson, né? E Sim, o Kleberson acabou sim, a Copa sim. como titular da Você só seleção. cita jogador de bom caráter aí, né? Paulista. Gostei de ver, viu? Então é isso, ó, uma parada agora, a gente volta com mais seleção Não, mas antes, brasileira. deixa Pode falar então, só uma Milton. coisinha. 30 Peço à segundos. produção colocar de novo esse gol do Brasil. O brasileiro de canhota. O Danilo. É, o Danilo. Olha Chapada, hein? que batida perfeita. é um monstro. Entendeu? Isso aí é. Vamos botar esse gol aí. porque Não, ele é esse diferente. gol foi lapidar. Ele é diferente. Como finalizar longe do goleiro. Entendeu? Então, vamos ver a sequência. O A Vini bola leva vem pra 3 cá. na parada. Agora, ali, né? olha a inteligência Ah, dele. esse é ó. o Vini do Real Madrid, cara. É, exato. Olha lá, ele Esse passa é o Vini do a Real bola pra Madrid. cá, ó. Mas de fato, na seleção ele não tem a mesma constância que ele tem no Real Madrid. Ele fez isso no jogo, legal. Quase na marca ótimo. do Tá parecendo o Pedro. Denilson que correram atrás dele na Copa do Mundo, lembra? Bom, olha, Vô. olha que finalização. Isso Ah, foi uma do grande Danilo. jogada. Vocês estão falando tanto de Danilo. Olha a finalização de canhota do Danilo. É isso. Mas é isso que eu tô falando, ele é Sensacional. diferente. Ele é diferenciado na posição. Parece fácil, né? Parece fácil, mas ele é diferenciado. Ele é um acima da média. Olha, eu tô pra... Já falei aqui uma vez, ano passando, já tô pra dizer... O Danilo, dos que eu vi no Palmeiras jogar na posição, foi o melhor. E olha que eu vi gente boa, hein? Olha que eu vi cara gigantesco, hein? César Sampaio, Flávio Do Conceição. Manga. Não, isso não era volante. Ele não era Não, volante, tu era mais à meia. frente, né? Mas eu vi muita gente maravilhosa. O Danilo, o Felipe Melo, jogando muito bem no Palmeiras. Mancuso. É, o Mancuso não Já começou. aconteceu. Mas o Danilo, pelo que ele jogou e ganhou e como surgiu, ele, pra mim, criou e deveria o torcedor do Palmeiras começar a prestar mais atenção no que ele se tornou e no tamanho que tem esse menino pro clube. Pro clube. Pra mim, ele mudou o dinamismo de um time, porque a partir do momento que entra o Danilo em setembro para outubro de 2020, o Palmeiras tem uma virada de chave, tem uma mudança estrutural na equipe, colossal ao ponto de se tornar bicampeão da Libertadores em sequência. É isso aí. Bem. Então o recado tá dado, hein? Danilo, pra mim, também é o cara da Copa. aí. Que categoria no arremate, hein?